Boa noite a todos. É com prazer que recebo em meu nome e em nome de todos da diretoria da SOBEP para mais esse webinar. Meu nome é Águida, eu sou vice-presidente da SOBEP e gostaria também de convidar todos a estarmos juntos no nosso congresso, no nosso 46º congresso online, que vai acontecer em julho desse ano. Maiores informações no nosso site ou no nosso Instagram. Em especial para esse webinar, é um prazer muito grande que a gente teve em organizar, uma vez que ele foi o resultado de um trabalho conjunto feito pela SOBEP, liderado pela professora Sandra Torres, junto com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo e a Abraço, a Associação Brasileira de Metabolismo Ósseo, liderado pelo professor Miguel Madeira, que também estará conosco hoje no webinar. Esse esforço conjunto foi para a elaboração de um position paper, que foi publicado no ano passado, com as orientações referentes a pacientes de osteoporose em uso de bifosfonatos e de outros agentes antirreabsortivos. Trabalharam conosco nesse artigo, representando a SOBEP, também o professor Abel Cardoso, que estará conosco hoje também no webinar, eu e o professor André Caroli, que também estará conosco hoje no webinar. Que tenhamos todos uma excelente noite de aprendizado, de troca de ideias e de informações, e vamos ouvi-los e no final tiraremos as dúvidas de todos. Olá a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral, SOBEP, para a realização desse webinar. O tema desse webinar é extremamente importante, não porque os pacientes com osteoporose venham desenvolver com frequência casos de osteonecrose dos maxilares associados a medicamento, mas porque quando isso acontece, os quadros de osteonecrose causam muita morbidade, e com isso trazem muita angústia, não só aos pacientes, mas aos profissionais que lidam com esse problema. Então, é importante reconhecer as características clínicas, os fatores de risco preditivos e o manejo dos pacientes com osteonecrose, para que, principalmente nos casos em que vai se realizar um procedimento invasivo nos maxilares. O trabalho de hoje, que vai ser apresentado hoje, é baseado num artigo de posicionamento de 3 sociedades diferentes. Além da SOBEP, nós participamos junto com a SEBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo, e a Abraço, Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo, gerando uma publicação que está referenciada aí na tela. Dentre os representantes dos autores, nós teremos aqui nesse webinar a apresentação do professor Miguel Madeira, da SEBEM, e da SOBEP, eu, os professores Águida Miranda, André Caroli e Abel Cardoso. Além do artigo, nós estamos trabalhando na elaboração de uma carta aos profissionais da área de saúde, com um tema em português, e material educativo para os pacientes. O objetivo desse nosso trabalho foi discutir principalmente os fatores de risco e prevenção da osteonecrose dos maxilares associada ao uso de medicamentos numa população de pacientes com osteoporose. E eu vou agora passar a palavra para os outros colegas que irão fazer suas apresentações. Olá a todos, eu sou Miguel Madeira, professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, médico do Serviço de Endocrinologia do Hospital Federal de Bom Sucesso e diretor do Departamento de Metabolismo Ósseo da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Queria primeiramente agradecer aos amigos da SOBEP pelo convite, uma honra poder participar desse simpósio com vocês, em especial a minha amiga Sandra, e coube para mim falar de uma maneira geral, a abordagem da osteoporose, né? Um overview sobre a osteoporose, alguns conceitos e com relação ao tratamento, para depois a gente entrar na nossa questão do posicionamento, da osteonecrose de mandíbula, do tratamento e seus efeitos adversos. Então,
como o tempo é curto, vamos direto ao assunto. Primeiramente, com relação à osteoporose. A osteoporose não é só a falta do osso. Essa definição aqui do NIH, de 2001, ela coloca claramente que a osteoporose é uma quantidade pequena de osso associada a uma qualidade ruim do osso. Então, é pouca massa óssea com uma qualidade ruim. E as duas coisas em conjunto levam à fragilidade óssea. E essa fragilidade óssea, ela pode determinar a presença de fraturas de fragilidade, ou fraturas de insuficiência, ou fraturas osteoporóticas, que é exatamente o que a gente quer evitar. E quando eu tenho uma fratura de fragilidade, que é uma fratura por uma queda da própria altura ou menos, eu já tenho a definição clínica de osteoporose. Então, a gente vai tentar sempre identificar, tratar de maneira preventiva a osteoporose para que não culmine com as fraturas com elevadíssima morbimortalidade, como a gente vai ver agora aqui à frente. Esse aqui é o espiral da osteoporose, onde você começa com uma perda de massa óssea, isso eventualmente pode gerar uma dor lombar, deformidades vertebrais, uma redução da capacidade respiratória, com isso o paciente fica mais imobilizado, menos ativo, isso gera problemas com relação ao sono, a imobilidade leva a mais perda óssea, mais risco de fratura, mais problemas respiratórios, mais comorbidades, isso culmina com um aumento significativo de mortalidade. Então, a gente começa com uma perda de massa óssea e tudo isso vai se alimentando até que, no final das contas, o paciente tenha um elevado aumento de sua morbimortalidade. E para a gente poder exemplificar e demonstrar a importância da osteoporose, destacando que a osteoporose, suas fraturas acometem uma em cada 3 mulheres a partir dos 50 anos, 1 em cada 5 homens a partir dos 50 anos, destacando também que não é uma doença exclusiva das mulheres, é uma doença muito prevalente em mulheres e em homens também. E aqui mostra para a gente a epidemiologia e os custos da osteoporose. Dados norte-americanos, são dados mais precisos que a gente tem, 2005, 2 milhões de novas fraturas a um custo tanto agudo de internação, de cirurgia, quanto um custo crônico de reabilitação do paciente, quase 17 bilhões de dólares. Em 2025, uma estimativa de 3 milhões de novas fraturas a um custo de mais de 25 bilhões de dólares. Já se tem uma estimativa para 2050 de 6 milhões de novas fraturas a um custo de mais de 50 bilhões de dólares. Então, isso vem aumentando exponencialmente, consequente às comorbidades, às doenças e ao envelhecimento da população geral. Então, mostra para a gente que é extremamente comum e muito custoso para o sistema de saúde. E a gente, além de ser bastante frequente e custar muito, a gente tem que destacar que a mortalidade é muito aumentada. Aqui a fratura de fêmur, que é a fratura mais grave, a pior fratura que existe, ela tem uma mortalidade durante a internação que pode chegar a 10% nos homens, uma média aqui de 6,3%, e após um ano, ela excede 30% quando a gente junta mulher e homem. Ou seja, 30% dos pacientes depois de uma fratura de fêmur vão morrer no primeiro ano. E essa mortalidade, ela é maior do que a de doença cardiovascular depois de um ano. Então, mata mais que um infarto, mata mais que uma AVE, mata mais que a maioria das neoplasias. Então, o prognóstico é extremamente desfavorável no paciente que culmina com uma fratura. Da importância da gente identificar a osteoporose como um problema gravíssimo do sistema de saúde e tratar, preveni-la de maneira adequada para evitar que essa fratura aconteça. E além das pessoas que morrem ao longo desse tempo de acompanhamento, muitas das que sobrevivem se tornam incapazes. A gente vê aqui a incapacidade permanente pode atingir 30% dos pacientes, 40% não voltam a andar sozinhos e 80% se tornam incapazes de executar pelo menos uma atividade diária. Ou seja, os que sobrevivem, eles têm, a grande maioria se torna parcial ou totalmente incapaz, gerando graves problemas socioeconômicos para ele, para toda a família e todo o ambiente ao seu redor. Então, são altíssimos custos pessoais e para a sociedade das fraturas, exemplificada aqui pelas fraturas de quadril. E a maneira para a gente destacar como a gente identifica a osteoporose, eu falei que a presença de uma fratura de fragilidade já define clinicamente a osteoporose, e a gente também pode, antes da fratura, identificar a osteoporose através da densitometria, que é o exame considerado padrão ouro para identificar a osteoporose desde 1994, e a gente compara nas mulheres na perimenopausa, na menopausa e nos homens acima de 50 anos, a gente faz a classificação pelo T-score, comparando a massa óssea daquele paciente com o pico de massa óssea que ele teve em torno dos 25, 30 anos. Se tiver uma massa óssea de -1, desvio padrão para cima, normal.
De -1 até -2,4, osteopenia. E de 2,5, menos 2,5 para baixo, osteoporose. Assim, a gente consegue identificar os pacientes com risco progressivo de culminarem com fraturas. Então, é a densitometria que a gente utiliza nos pacientes, principalmente nas mulheres na menopausa e nos homens a partir dos 50 anos. E como é que a gente pode tratar? Como é que a gente pode abordar a perda de massa óssea? A perda de massa óssea ela pode ser abordada de maneira multidisciplinar. A gente deve interromper etilismo, interromper tabagismo. Os exercícios com carga devem ser utilizados, exercícios com peso para a parte óssea é mais importante. A ingestão de leite e derivados, eventualmente com suplementação de cálcio, exposição solar, podendo ou não suplementar vitamina D. E o nosso foco aqui são os medicamentos antirreabsortivos e as suas potenciais complicações. As drogas antirreabsortivas, existem algumas, mas duas são mais utilizadas. A primeira delas aqui vou destacar, é mais nova, que é o denosumab, que é um anticorpo antiligante do RANKI. Essa via RANKI-L, é uma via que é fundamental para a reabsorção óssea. Então, quando eu bloqueio essa via, eu diminuo a reabsorção do osso, facilito a formação do osso novo, melhora a massa óssea, aumenta a resistência do osso. Medicação feita semestralmente, de maneira subcutânea, podendo ser usada, inclusive, em pacientes com doença renal crônica, com raros efeitos colaterais, que a gente vai ver um pouquinho à frente, como a osteonecrose de mandíbula e a fratura atípica. Mostra aqui para a gente, no estudo pivotal de aprovação com denosumab, uma redução de todos os tipos de fratura, vertebrais, não vertebrais e de quadril, mostrando a eficácia em todos os momentos com relação à prevenção e à limitação, e mostrando a eficácia dessa medicação em todas as fraturas. Entrando agora na nossa parte principal, são os bisfosfonatos, medicações usadas desde a década de 70, e são medicações que desorganizam e impedem a ação adequada do osteoclasto, que é a célula responsável pela reabsorção óssea. Com isso, eu diminuo a reabsorção óssea, favoreço também a formação, o paciente ganha massa óssea, reduz o seu risco de fratura. É essa a ideia dos bisfosfonatos. Nós temos bisfosfonatos que podem ser usados desde diário, passando pelo semanal, pelo mensal, pelo trimestral e até anual. E a ideia de espaçar, de aumentar o intervalo entre as medicações e de garantir uma melhor adesão dos pacientes e, com isso, a eficácia da medicação. Os bisfosfonatos são efetivos para todos os tipos de fraturas, sejam fraturas vertebrais quanto fraturas não vertebrais. E a gente também tem que ter em mente os possíveis efeitos colaterais de bisfosfonatos, os orais em relação à esofagite, úlcera gástrica, fibrilação atrial não foi confirmada em estudos subsequentes com medicações intravenosas, e a gente tem que destacar aqui, especialmente no nosso tema, no nosso simpósio, a osteonecrose de mandíbula e as fraturas atípicas. Não vou abordá-las de maneira aprofundada, a gente pode deixar isso para discussão. Só lembrando aqui para vocês que a osteonecrose de mandíbula, no tratamento da osteoporose, ela foi descrita em 2003, e ela é um evento extremamente raro. Enquanto você tem uma prevenção de situações super comuns, que são as fraturas de fragilidade, aqui você tem um risco de 1 para 10 mil, 1 para 100 mil, 1 para 250 mil pacientes tratados para a osteoporose. Destacando aqui nesse quadro que é muito mais frequente você ter osteonecrose de mandíbula quando você está usando bisfosfonato para tratar uma neoplasia, quando as doses são 12 a 15 vezes maiores do que as doses usadas para a osteoporose. A mesma coisa para a fratura típica de fêmur, que é um efeito extremamente raro, um evento extremamente raro, onde você pode ter uma fratura que ocorre principalmente em pacientes usando bisfosfonatos por mais de 7 anos, e essa fratura também acontece uma incidência em torno de 1 para 10 mil a 1 para 100 mil, frente a todos os benefícios que a gente vê do uso dos bisfosfonatos. E esse aqui é uma coorte hipotética com mulheres com mais de 65 anos, 30% com fraturas, que é uma coorte bem parecida com a que a gente vê nos estudos de osteoporose. E mostra que o uso dos bisfosfonatos previne 550 fraturas vertebrais, 250 fraturas de quadril, 1.620 fraturas clínicas e reduz em 100 mortes, a um custo de 11 fraturas atípicas. Ou seja, aqui eu tenho um benefício em torno de prevenção de 220 fraturas de fragilidade para cada fratura atípica potencialmente causada pelo bisfosfonato, mostrando totalmente o benefício nessa balança em relação aos benefícios no tocante aos riscos. Essa aqui é um posicionamento dos pacientes em uso prolongado de bisfosfonatos, só destacando para vocês aqui o risco de osteonecrose de mandíbula de fratura atípica, é um risco muito baixo frente ao benefício que a gente vê para a redução de todos os tipos de fratura. E o risco para ter uma fratura atípica ou osteonecrose de mandíbula usando bisfosfonato de maneira prolongada é semelhante ao risco de ter um acidente vascular encefálico hemorrágico utilizando
o ácido acetil salicílico. Ou seja, existe, mas é extremamente pequeno frente a todos os benefícios que essas medicações podem trazer. Concluindo, para fechar essa nossa parte, a osteoporose é uma condição de crescente prevalência e com elevadíssima mortalidade. A gente vai ter cada vez mais osteoporose pelas doenças crônicas e pelo envelhecimento, cada vez mais frequente e com mais custos e maior mortalidade para a família, para a pessoa e para os seus familiares. A gente tem formas de avaliação cada vez melhores, a gente tem ferramentas de risco clínica, a gente tem exames de imagem, exames laboratoriais para nos ajudar a avaliar melhor o paciente com osteoporose. E o tratamento, como a gente viu, é um tratamento multidisciplinar, desde atividade física, mudança de estilo de vida, até eventualmente suplementação de cálcio e vitamina D e os medicamentos antirreabsortivos e eventualmente formadores ósseos. E os medicamentos que a gente tem hoje são muito eficazes e com excelente perfil de segurança no tratamento dos nossos pacientes com osteoporose. Era isso que eu queria deixar de maneira breve para vocês. Deixo meus contatos para quem tiver qualquer tipo de questão ou do material que foi colocado aqui na aula. Agradecer mais uma vez pelo convite e fico à disposição para a nossa discussão. Muito obrigado. Boa tarde. Eu gostaria inicialmente de agradecer à Sociedade Brasileira de Estomatologia o convite para participar dessa mesa redonda sobre osteonecrose nos maxilares em pacientes com osteoporose. Nos foi pedido que falássemos alguma coisa sobre a definição desse quadro, diagnóstico, aspectos clínicos, incidência e prevalência. Quando a gente fala de osteonecrose e osteoporose, a gente está falando de osteonecrose induzida por medicamentos. É um quadro clínico que envolve perda de vitalidade óssea na região maxilofacial e tem sido associado a antirreabsortivos e antiangiogênicos. Para um caso ser considerado como osteonecrose medicamentosa, é necessário que o paciente esteja em tratamento ou tenha feito tratamento com antirreabsortivos ou antiangiogênicos, tenha osso exposto que possa ser sondado através de fístulas por mais de 8 semanas e não tenha história de radioterapia ou doença metastática nos maxilares. Esse item 2 tem sido extensamente criticado porque depois dessa definição foi descrito um caso, uma situação de osteonecrose medicamentosa sem osso exposto. Então, essa definição tem que eventualmente mudar. E são feitas críticas também ao tempo de 8 semanas, que eles acham que é um tempo muito grande, que atrapalha um tratamento mais precoce do quadro. Essas críticas têm sido feitas por um grupo na Europa, um grupo no Japão também, na Ásia, e são críticas relevantes. Quanto à história da osteonecrose medicamentosa, talvez a primeira menção tenha sido esse trabalho de 1995, em que 2 dentistas descrevem a perda de um trabalho em implante suportado que eles atribuem muito corretamente a um bisfosfonato que ele fazia uso naquela época. Mas o crédito da descrição da doença vai para o Dr. Robert Marks, que em 2003, numa carta ao editor da Jones, relatou 36 casos de osteonecrose, segundo ele, induzida pelos bisfosfonatos Aredia e Zometa. É curioso que nesse mesmo número dessa revista foi publicado um trabalho com relato de 3 casos de osteonecrose, de pacientes fazendo quimio, faziam também uso de Aredia, e esse fato que, embora tenha sido observado, não foi valorizado pelos autores, como foi aquele outro dentista em 1995. Eles consideraram que a osteonecrose era consequência da quimio. No ano seguinte, Ruggiero relata 63 casos novos de osteonecrose, segundo ele, induzido por medicamentos, e descreve pela primeira vez um grupo de pacientes que até então não tinha sido descrito. São aqueles que fazem uso do medicamento por via oral, 12% da sua amostra. Nessa época, começou-se a tentar explicar por que essa necrose ocorria somente nos maxilares. Várias tentativas de explicação, mas provavelmente a explicação mais importante é a forma de remodelação óssea ao nível dos processos alveolares. Ela é altíssima, ela é 10 vezes mais alta do que a taxa de remodelação da tíbia. Então, esse alto turnover, que depende muito da atividade osteoclástica,
uma alta concentração do medicamento pela intensa captação, talvez seja o que determina esse local preferencial de ocorrência. Os antiabsortivos antiangiogênicos, são usados principalmente em duas condições. No tratamento de lesões malignas, com lesões ósseas osteolíticas, e isso acontece porque as metástases ósseas, para crescer, elas crescem estimulando o osteoclasto, secretando ligantes de Rank e outros fatores. Não é o tumor maligno que reabsorve o osso. Se os antireabsortivos inativarem os osteoclastos, eles vão impedir o crescimento do tumor nos ossos. A segunda indicação dos antireabsortivos, no caso sem os angiogênicos, é no tratamento e prevenção da osteoporose. Não há dúvida quanto à indicação correta e oportuna do medicamento nessa situação. Um questionamento que às vezes se faz é em relação ao uso dos bisfosfonatos off-label em pacientes com osteopenia. Na hora que se trata osteopenia com antireabsortivos, o número de usuários dessa droga aumenta exponencialmente, aumentando pessoas expostas a seus efeitos tanto benéficos quanto indesejáveis. Nesse sentido, o Núcleo de Farmacovigilância do Centro de Vigilância de São Paulo, da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, publicou em 2013 um alerta terapêutico chamando a atenção para a prevenção da osteonecrose de mandíbula, o emprego de fármacos deveria ser reservado para pacientes com a doença confirmada e alto risco para fratura. Nos demais casos, deveria se prevenir a doença por meio da prática de exercícios físicos, medidas para prevenção da queda, dieta e sua complementação com cálcio e vitamina D. Isso, no entanto, demanda tempo da consulta médica e muitas vezes o que tem sido feito é uma prescrição a priori de antireabsortivos. Esse alerta terapêutico chama atenção também para o histórico de doenças odontológicas, procedimentos invasivos que estariam associados ao aumento da osteonecrose. E a última consideração que eles fazem é se o uso de bisfosfonato por mais de 3 vezes, mesmo bem indicado, se seria necessário e justificável. Quanto aos aspectos clínicos, a osteonecrose só acomete os ossos maxilares. Tem uma exceção, que nós acreditamos seja única, foi um caso que foi descrito em conduta auditiva, em 2006. E começa no processo alveolar por exposição óssea, que pode ser espontânea na face lingual da mandíbula, em toros mandibulares e toros palatinos. Tive aqui um caso em face lingual da mandíbula, aqui em toros palatinos. Nesse caso, o tórax praticamente todo foi eliminado por sequestros sequenciais, ou pode ser após um procedimento cirúrgico de procedimento invasivo. Aqui uma extração e aqui uma colocação de implante. Parúlides ou fístulas podem preceder a exposição óssea ou coexistir com áreas de exposição. Essa paciente é uma senhora que tinha DPOC, fazia uso de corticoide há longo tempo, já tinha tido várias fraturas, 2 de fêmur, e tomava lindronato há algum tempo. E, no caso dela, ela fez uma fístula de mandíbula, e a gente vê aqui nessa imagem radiográfica o aspecto do osso na região, uma corticalização da medula óssea. Outro caso, dor, sem aspecto clínico visível, mas quando a gente investigou com mais cuidado, havia uma fístula drenando naquele lugar. Somente após acometer o osso alveolar, ele se estende à basilar da mandíbula ou ao ramo. No que diz respeito ao aspecto clínico, existe um estadiamento com 5 estágios. O primeiro estágio é o estágio em risco, onde não tem área óssea exposta, necrótica, os pacientes são assintomáticos, eles apenas fizeram uso do medicamento por via venoso ou oral. Esse é o estágio em risco. O estágio 0, que foi descrito recentemente, posteriormente à descrição inicial, não há osso necrótico exposto, mas há sintomas inespecíficos e alterações clínicas ou radiográficas importantes.
E são casos comuns e relativamente difíceis de diagnóstico, porque a queixa diz respeito principalmente a quadros de dor, parestesia, sintomas neurosensoriais e alguns fenômenos, algumas imagens de acometimento recente. Isso vai ser comentado mais adiante nessa mesa redonda. Aqui um paciente com um quadro de dor importante na mandíbula, a sensação de parestesia, esse é o aspecto radiográfico sem osso exposto. O estádio 1 é um estádio que nós dificilmente vemos, porque, embora tenha osso exposto necrótico, os pacientes são assintomáticos, não têm evidência de infecção, eles não têm dor, desconforto, então eles não procuram assistência. O que a gente vê mais são pacientes no estádio 2 ou 3. No estádio 2 nós temos osso exposto necrótico e fístulas com sintomas, com evidência de infecção. A gente vê uma senhora como essa, com envolvimento de rebordo de arco central. Essa outra paciente com grande sequestro em maxilar superior direito. Essa imagem foi feita uma sequestrectomia. Esse outro caso também, a paciente com dor, parestesia, havia esse sequestro grande. O sequestro estava como que envelopado por ossos corticais vestibulares igual, teve que ser feita também uma sequestrectomia. E, finalmente, o estágio 3 é o estágio mais avançado, onde nós temos o osso exposto necrótico ou fístula até o osso, o paciente sintomático com evidência de infecção, mas essa exposição necrose pode se estender à borda inferior, é o ramo da mandíbula, ao seio maxilar, ao zigoma, pode haver fratura pastológica, fístula esternal, comunicação bucosinusal ou nasal e osteose até a borda inferior da mandíbula. Essa senhora foi um dos casos mais avançados que a gente viu nesse sentido, infecção mandíbula no lado esquerdo, após a remoção do implante colocado muito antes, e fazer uso de alendronato por cerca de 3 anos. Se nós olharmos, uma lesão que vai até a borda inferior, no meu entender, já havendo uma fratura. No item final dessa nossa apresentação, quanto à parte de frequência, incidência, prevalência. Em pacientes com câncer expostos a alendronato, a incidência reportada tem sido entre 0,7 e 6,7. Se nós considerarmos apenas estudos de nível 1 de evidência, a incidência em pacientes expostos a alendronato é aproximadamente de 1%. Esse risco é 50 a 100 vezes mais alto do que em pacientes com câncer tratado com placebo. Em pacientes com osteoporose, a incidência é bastante reduzida, mas ela é real. E varia, na maior parte dos trabalhos, de 0 a 0,04. O alto número de casos na população que a gente vê talvez seja explicado pelo imenso número de pacientes acima de 55 anos de idade expostos a esse medicamento. A gente deve fazer também a observação que esses dados epidemiológicos devem ser vistos com cautela, porque vários fatores, entre os quais eu valorizaria a subnotificação, que é muito importante, muito grande, podem ser causa de índice de incidência pouco confiável. Isso vai ser visto mais tarde pela doutora Sandra. Um fator que aumenta o risco significativamente é o tempo de uso em anos, o aumento exponencial. Então, para encerrar essa fala, quanto à questão principal para os dentistas e médicos, esses pacientes expostos a antirreabsortivos, qual seria o risco de ocorrência de osteonecrose medicamentosa após extrações dentárias ou procedimentos invasivos como instalações de implante. E se acredita que a melhor estimativa de risco nessas situações cursa em torno de 0,5%. Eu agradeço mais uma vez o convite, a atenção, e espero que todos tenham aproveitado bem essa apresentação. Muito obrigado. Bom, eu vou falar sobre os fatores de risco e fatores preditivos para o desenvolvimento da osteonecrose dos maxilares associada a medicamentos,
em pacientes com osteoporose, além do manejo odontológico dos pacientes em uso de antirreabsortivos. Existem casos de osteonecrose associados tanto aos bisfosfonatos quanto ao denosumab, mas existem mais estudos sobre bisfosfonatos, então a gente tem mais informação sobre isso. A gente sabe que dos fatores relacionados ao medicamento em si, a potência antirreabsortiva é um fator de risco importante, sendo que quanto maior a potência antirreabsortiva, maior o risco de desenvolver osteonecrose. E aqueles medicamentos contendo nitrogênio, que são os bisfosfonatos de últimas gerações, eles têm maior risco para desenvolver osteonecrose. A via de administração é importante, sendo que os pacientes com osteoporose, na sua maioria das vezes, faz uso de bisfosfonato oral, que tem um menor risco para desenvolvimento de osteonecrose do que os intravenosos. Sabe-se que 1% da dose absorvida do medicamento oral fica liberada para incorporação no osso, enquanto que 60% da dose intravenosa é incorporada ao osso. O uso prolongado do medicamento é considerado também um fator de risco, sendo quanto maior a dose cumulativa, maior o risco. Na maioria das vezes, os pacientes, em média, se desenvolve osteonecrose dos pacientes que usam um bisfosfonato intravenoso em torno de 1 ano, e dos bisfosfonatos orais, em média, em 3 anos. Dentre os fatores sistêmicos que possam representar um risco maior nos pacientes com osteoporose, as comorbidades, como diabetes mellitus e artrite reumatoide, elas representam maior risco para o desenvolvimento de osteonecrose, e alguns medicamentos são importantes, além dos antirreabsortivos, como os angiogênicos e os corticoides, que eu destacaria. Os casos iniciais de osteonecrose dos maxilares foram descritos em pacientes que tinham sofrido extrações dentárias. Então, no início, se associava a osteonecrose a casos de exodontia. Mas depois foram publicados casos de desenvolvimento espontâneo de osteonecrose, principalmente em áreas da mandíbula de maior prominência óssea, como no caso da linha amiloide. Então, aquela ideia de que a extração dentária, o procedimento invasivo que leva ao caso de osteonecrose, hoje em dia foi modificado, e sabe-se que a infecção odontogênica, por si, mais do que a extração dentária, é que levaria a um maior risco de desenvolvimento de osteonecrose. Dentre os aspectos imaginológicos que podem sugerir casos de osteonecrose ou de alterações dos bisfosfonatos nos ossos maxilares, nós teríamos, por exemplo, o espessamento da laminadura correspondente ao espaço do ligamento periodontal ou ao canal mandibular. E, nos casos de osteonecrose, a formação de sequestros ósseos também pode sugerir na imagem. Numa imagem de tomografia computadorizada, num caso de osteonecrose, nós podemos mostrar aqui a área de rompimento da cortical, presença de sequestros, e no mesmo paciente, espessamento da cortical da mandíbula. Aqui uma história clássica de osteonecrose, uma paciente em uso de antirreabsortivos que extraiu um dente e o local não cicatrizou, mesmo 3 meses após. Quando nós solicitamos a imagem de uma panorâmica na paciente, observamos que havia um local de uma cicatrização compatível com o tempo, né? Então, o problema é que as imagens, na sua maioria das vezes,
não revelam sinais precoces das alterações provocadas pelo bisfosfonato no osso. Será que se a gente atribuir uma análise objetiva a essas imagens, a gente conseguiria predizer quem seriam os pacientes com osteonecrose? É isso que os estudos têm tentado responder. Em relação aos fatores preditivos, sem dúvida nenhuma, o mais estudado é o telopeptídeo C-terminal, o CTX, que foi descrito em Marx em 2007 como um exame que poderia ser utilizado para predizer os casos de osteonecrose, o risco, principalmente naqueles pacientes que iam ser submetidos a um procedimento invasivo. E isso serviu como luzinha para nortear os profissionais durante algum tempo. Mas depois, outros trabalhos de outros autores foram publicados mostrando resultados contraditórios. E assim o estudo com outros marcadores também. Então, infelizmente, os marcadores biológicos, eles falharam em predizer o risco para a osteonecrose. Os estudos de microarquitetura óssea têm sido estudados como fatores preditivos locais para o desenvolvimento de osteonecrose. Só que a maioria deles foi realizado em populações heterogêneas. Nós conseguimos mostrar que tanto aumento da dimensão vertical, quanto aumento da espessura da cortical da mandíbula nos pacientes que apresentavam osteonecrose dos maxilares comparados com o controle. Um outro estudo importante nessa linha foi esse que nós conseguimos mostrar em que havia a diferença, um aumento da espessura da cortical da mandíbula nos pacientes que usavam bisfosfonato sem osteonecrose e um aumento maior ainda da espessura da cortical naqueles pacientes que apresentavam osteonecrose dos maxilares quando comparado com os controles. Contudo, a população estudada era uma população heterogênea e apenas 14 dos 74 pacientes do estudo apresentavam um quadro de osteoporose. Quando nós procuramos aqueles estudos que fizeram essa análise em população exclusiva de pacientes com osteoporose, nós encontramos o estudo do Diniz Freitas, na Espanha, que encontrou realmente um aumento da espessura cortical da mandíbula em pacientes com osteoporose usando bisfosfonatos comparados com controle. Mas os outros estudos publicados encontraram resultados que não atingiram significância estatística. Então, eu acredito que sejam diferenças metodológicas na população e principalmente na seleção da região de interesse da área avaliada. O tratamento odontológico dos pacientes em uso de antirreabsortivos precisa ser visto com atenção e eu vou falar em cada especialidade as suas características. Estomatologista é aquele profissional que, na maioria das vezes, diagnostica e realiza o controle da condição clínica. Os procedimentos de dentística e endodontia não geram maior risco para desenvolvimento de osteonecrose e também não há necessidade de nenhuma alteração especial no tratamento odontológico desses pacientes. Entre os poucos casos de de tratamento ortodôntico realizado, os autores mostraram que havia uma dificuldade maior na movimentação dentária e no paralelismo dentário. A doença periodontal, sim, ela representa um fator de risco importante para a osteonecrose dos maxilares e, por outro lado, os bisfosfonatos têm um efeito protetor para a doença periodontal. Os procedimentos em cirurgia vão ser abordados pelos colegas nas próximas apresentações.
para resumir, existe a necessidade de atenção no tratamento odontológico de pacientes com osteoporose, que apresentam comorbidades ou usam medicamentos que representam risco maior para a osteonecrose. Idealmente, todo paciente deveria ser encaminhado ao dentista para realizar um tratamento antes do início do tratamento com antirreabsortivos, para que o dentista possa controlar, prevenir infecções, eliminar traumas, orientar o paciente quanto ao risco e obter um consentimento. E estudos longitudinais são importantes para responder se a análise da microarquitetura óssea vai poder predizer os casos de osteonecrose numa população de pacientes com osteoporose. Obrigada pela sua atenção. Boa noite de novo. Eu vou comentar com vocês a parte que ficou referente à minha parte no artigo e nessa aula, que são a resposta a essas 3 questões. Riscos locais para realização de procedimentos invasivos em pacientes com osteoporose fazendo uso de medicamento antirreabsortivo, suspensão do medicamento antirreabsortivo previamente a um procedimento invasivo dos maxilares e cuidados para realizar exodontias em pacientes com osteoporose em uso de medicamento antirreabsortivo. Primeira questão, especificamente, a gente tem alguns artigos que a gente consultou para a elaboração do nosso position paper, estão aqui printados nesses slides, que nos nortearam para responder essas perguntas, né? Artigos de revisões e de análise de dados que nos responderam por que a gente teria um risco maior do aparecimento da osteonecrose nos ossos gnáticos, por que aparece tanto na maxila quanto na mandíbula, mais especificamente, com mais frequência na mandíbula, né? Tanto maxila quanto mandíbula, e principalmente a mandíbula, tem uma alta taxa de remodelação óssea, a espessura da mucosa oral é muito fina, o que aumenta a possibilidade da gente ter uma ruptura da mesma, a facilidade de traumatismo local, por ser uma área que a gente usa para fala e para alimentação. A mandíbula acontece com mais frequência do que a maxila, como eu já falei. A cavidade bucal é uma área com alto índice de colonização de micro-organismos, e esses ossos, maxila e mandíbula, ficam com uma resposta ruim a um eventual evento inflamatório gerado por algum tipo de trauma nessa região. Existe um risco que esses artigos apontam de acontecer uma situação de osteonecrose mesmo sem a realização de procedimento. Esses riscos se justificam nas áreas de proeminência óssea, como toros, exostoses, na linha miloioidea, na presença de doença óssea inflamatória, como processos pulpo-periapicais agudos ou crônicos, doença periodontal ativa, na presença de traumatismos por próteses, qualquer outro tipo de trauma na cavidade bucal e na presença de má higiene bucal de maneira reiterada e crônica. Aqui um paciente que tinha uma área de exposição óssea, paciente que fazia uso de bifosfonato, com uma área de exposição óssea na área da linha miloioidea. Aqui a imagem radiográfica, não tinha nenhum achado importante, mas mostrando que nessa área não tinha nenhum achado importante, mas nessa imagem panorâmica a gente visualiza um aumento da laminadura do osso alveolar, que é um achado descrito na literatura como compatível com a alta impregnação óssea dos bifosfonatos, que podem causar como um achado radiográfico dessa impregnação óssea. E por que esse risco estaria aumentado por fatores locais? Que fatores justificam isso? Grande quantidade de micro-organismos na cavidade bucal, como eu já falei, né, a gente tem a boca com muitos micro-organismos, a presença de infecção ativa, então se a gente tiver doença inflamatória ativa, o risco de uma osteonecrose pós-operatória é maior, a realização de uma exodontia traumática, uma exodontia feita de maneira intempestiva, sem os cuidados devidos, que a gente vai ver na terceira pergunta que eu vou responder para vocês quais são esses cuidados, e também um alvéolo não fechado primariamente naquele momento da realização da exodontia. É isso que esses artigos nos apontam como maior chance de aparecimento de osteonecrose nesse grupo de pacientes. A segunda pergunta: e se eu suspender o medicamento antirreabsortivo previamente a um procedimento invasivo, eu diminuo esse risco, o chamado drug holiday, né? E aí os artigos que a gente consultou
né, que foram bastante artigos que mostravam se a suspensão ajudaria ou não, né? Esses artigos nos apontaram que o drug holiday não teria impacto, não há evidência de que a suspensão da droga traga benefícios. Para os pacientes de alto risco de fratura óssea, esse risco causado pela osteoporose, o risco de osteonecrose dos maxilares é pequeno se comparado ao risco de fratura patológica, segundo alguns desses artigos. Desses artigos, a maioria deles mostra que os riscos são similares, com e sem drug holiday. A gente suspendendo a medicação ou não suspendendo a medicação, a gente teria os mesmos riscos. Esses riscos estariam mais relacionados à possibilidade de uma cirurgia mal executada do que propriamente a suspensão ou não da droga. Obviamente, em qualquer cenário, qualquer decisão quanto a suspender ou não, isso é feito em conjunto, em comum acordo com o médico assistente, jamais uma decisão unilateral do cirurgião dentista assistente desse paciente. E a última consideração, quais são os cuidados que eu devo ter ao realizar exodontias em pacientes com osteoporose, em uso desses medicamentos? Os position papers que a gente leu, os artigos que a gente leu e que geraram as considerações que a gente colocou nos nossos artigos, apontam para cuidados bastante específicos, mas não muito difíceis de serem implantados. Obviamente, planejamento, cuidados pré, trans e pós-operatórios, então eu tenho que antecipar esse risco. Obviamente, adequação do meio bucal, sempre que possível, deve ser feito. Né? Essa adequação do meio bucal com remoção de doença ativa cárie, com diminuição de processo patológico periodontal, com melhoria da higiene bucal desse paciente. Sempre avaliar o risco e o benefício da exodontia para esse paciente. Se existir alguma outra forma de terapia, que seja feita. Se não existir, que a exodontia seja feita, porque como a gente viu na primeira pergunta que eu respondi, a presença de doença inflamatória oral aumenta o risco de eu ter uma osteonecrose dita espontânea, que não seja causada especificamente por nenhum procedimento. E a exodontia, se feita dentro das normas que a gente vai falar aqui, é o chamado risco planejado, é um risco que eu consigo controlar, né? E isso é importante da gente salientar. Sempre que a gente vai fazer uma exodontia no paciente desse grupo, a recomendação, e isso também está no nosso artigo, é que a gente tenha um termo de consentimento livre, esclarecido, preenchido e assinado pelo paciente, pelo dentista assistente. Essa é a sugestão do nosso artigo que a gente colocou. E aí, quais seriam esses cuidados? A gente preconiza bochecho de clorexidina, a maioria dos artigos fala isso, tanto pré-operatório, dentro da adequação do meio, quanto no pós-operatório, orientação de higiene bucal no pré e no pós-operatório, antibiótico terapia iniciado previamente ao procedimento, usando amoxicilina com clavulanato ou amoxicilina pura, iniciando a controvérsia se é 48 a 72 horas previamente ao procedimento, mantendo por no mínimo 14 dias, podendo prorrogar de acordo com a evolução da cicatrização. Nos pacientes alérgicos, o recomendado é a clindamicina por 10 dias, podendo prorrogar por 14 dias, ou a critério da situação de cicatrização pós-operatória. Sobre a técnica cirúrgica, ela deve ser feita de maneira fechada, sempre que possível, evitando retalhos e descolamentos que sejam desnecessários. Obviamente, se para fazer a cirurgia de maneira adequada esse retalho for feito, ele vai precisar ser realizado de maneira adequada. Evitando a ostectomia, se possível, e se ela for necessária, usar instrumento rotatório minimamente, e sempre que usar irrigação poderosa em cima dessa ostectomia. Fechamento primário sempre que possível, técnica minimamente traumática e acompanhamento pós-operatório criterioso nesses pacientes. Esse artigo aqui mostra uma sequência em que ele descreve o alvéolo pronto para ser suturado, com uma sutura primária, ou na impossibilidade desse alvéolo ser suturado primariamente, que ele seja preenchido com uma esponja hemostática para propiciar uma cicatrização adequada por segunda intenção. Isso nos parece algo bastante adequado. E para encerrar, alguns casos que eu coloquei na minha apresentação, paciente com indicação clara de exodontia, dente que tinha mobilidade, supuração, foi feita uma raspagem, depois exodontia, ficou sem drenagem, radiografia pós-operatória mostrando o alvéolo em fase de cicatrização. E esse outro caso, um paciente que já havia sido submetido a uma cirurgia de uma área de osteonecrose, evoluiu com dor e mobilidade nesse canino,
que tinha uma grande perda óssea foi submetido também a uma exodontia com fechamento primário do alvéolo, com boa resposta pós-operatória. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês, nesse tempo curto para falar da minha parte, e vamos assistir agora o André Caroli falando da parte de implante, de cuidados com as osteonecroses. Obrigada. Boa noite. Meu nome é André Caroli, sou um dos representantes da SOBEP, que participou então da elaboração desse artigo, encabeçado pelo Dr. Miguel Madeira e professora Sandra Torres. É sempre um prazer e uma honra ter participado com essa equipe. E os temas que me couberam foram sobre os riscos para a realização de implantes em pacientes com osteoporose e a abordagem terapêutica da osteonecrose medicamentosa. Em relação aos riscos para a realização de implantes em pacientes com osteoporose, usuários de bifosfonatos orais, nós, de uma forma geral, caracterizamos como um risco baixo, porém existente. Os artigos que versam sobre o assunto, alguns deles, colocam então os implantes como um fator de risco em potencial, obviamente por se tratar de um procedimento, de uma intervenção cirúrgica realizada nesse tecido ósseo, cujo metabolismo está alterado, e que as necroses podem acontecer em dois momentos, ou associadas propriamente às cirurgias de instalação dos implantes nos primeiros meses, ou as necroses tardias que vão ocorrer adjacente ao implante já instalado, já integrado, já em função, que, na nossa opinião, representa o grande problema nesse grupo de pacientes. Os pacientes, então, devem ser orientados sobre essa questão, tanto aqueles que serão submetidos à terapia de implantes, ou aqueles que têm implantes e iniciarão o tratamento medicamentoso, tendo como a região posterior, especialmente da mandíbula, como a área de maior risco, os usuários de bifosfonatos por mais de 3 anos e aqueles que têm associação com o corticoide. Um artigo que avaliou o comportamento da realização de implantes nesse grupo de pacientes, tendo como protocolo uma técnica cirúrgica cuidadosa, a utilização de antibiótico terapia pré e pós, utilizaram um drug holiday por 6 meses, indicando o procedimento em 2 tempos cirúrgicos, período de osso-integração e posteriormente de reabertura desses implantes, e um esquema rigoroso de manutenção e higiene dessas próteses, tendo um índice de sucesso de 98% em 3 anos, mostrando que a osso-integração ela tende a ocorrer, e quando esse contexto é conhecido, que os resultados iniciais são favoráveis. É uma revisão sistemática de literatura, então, caracterizando que é factível a instalação de implantes nesse grupo de pacientes, desde que os riscos sejam expostos, A avaliação de risco individual, ela é fundamental, então, caracterizar o paciente dentro de fatores de riscos adjacentes ou complementares, As cirurgias de aumento ósseo mais invasivas devendo ser evitadas sempre que possível, e que o antibiótico perioperatório ele é fortemente recomendado nesse grupo de pacientes. Então, resumidamente, a gente caracteriza as necroses, as osteonecroses periimplantares, como desencadeadas pela cirurgia de implante nos primeiros 6 meses, e, após isso, aquelas que têm uma ocorrência tardia. Considerando que o implante ele é um fator de risco, uma vez que as fibras que fazem a ligação entre gengiva e implante, elas são mais frágeis, são em menores quantidade do que as fibras que fazem a proteção do periodonto, de maneira que o osso periimplantar ele é mais suscetível a uma infecção secundária, colonização bacteriana, do que o tecido periodontal. Então, essa imagem ela é bastante marcante nesse sentido. Então, a gente observa uma região de implantes, sem considerar questões técnicas de proximidades, perfil de emergência, emergência ao meio bucal, mas com um franco processo de necrose óssea periimplantar que nós não observamos ao redor do periodonto.
E, então, mais uma vez, demonstrando aqui a presença de uma supuração, cuja sondagem leva ao tecido ósseo, mesmo na ausência de características de alterações radiográficas associadas, mas caracterizando uma necrose tardia periimplantar, que culmina na necessidade de remoção, obviamente, desse implante, além do tratamento complementar ósseo que tenha que ser dado para resolução desse quadro. Então, como considerações nesse cenário, não há uma contraindicação absoluta na indicação, né, dos implantes, obviamente considerando a situação isolada, né, do bifosfonato oral, mas o paciente ele deve ser informado do risco em potencial, especialmente no longo prazo, não apenas no período inicial do procedimento cirúrgico, que os fatores de risco, então, devem ser individualizados e que a decisão terapêutica caberá à interação entre profissional e paciente no sentido da indicação ou de buscar formas alternativas de promover uma reabilitação nesse paciente. Em relação à abordagem terapêutica da osteonecrose, lembrando que quando a condição foi descrita em 2003 por Marx, ela foi caracterizada como uma contraindicação de intervenções cirúrgicas, né, uma condição ainda praticamente desconhecida e que se entendia que os procedimentos cirúrgicos poderiam ter um potencial maléfico na evolução da condição patológica da osteonecrose. A literatura ela foi caminhando ao longo dos anos e a partir de 2009, relatos mais robustos sobre a possibilidade de tratamento cirúrgico das osteonecroses foram se consolidando. E a gente chega em 2014 com um paper position, que é liderado pelo Dr. Ruggiero, aonde as estratégias terapêuticas elas foram linkadas com o estágio clínico da osteonecrose, né? Entretanto, sem esquecer quais eram os objetivos preconizados pelos autores. E os objetivos entendidos nesse momento eram relacionados ao controle da dor, a evitar uma infecção secundária e a prevenir uma extensão dessa necrose. E baseado nisso, os estágios iniciais da osteonecrose, de 0 a 2, foram sugeridos uma abordagem mais clínica, baseada em cuidados locais da feridas, em descontaminação, em bochechos, uso de antibióticos terapia, e que no estágio 2, debridamentos cirúrgicos menores, apenas para aliviar a irritação dos tecidos moles, restringindo as indicações cirúrgicas mais extensas ao estágio 3 da doença. Aqui a gente observa uma osteonecrose em estágio 1, em região de linha milioide, que caracterizaria, então, uma indicação precisa de tratamento clínico inicial, até porque, do ponto de vista cirúrgico, esse é um caso que eu considero uma indicação restrita, uma vez que essa margem gengival pode necrosar em um descolamento tecidual mais invasivo nesse contexto, e que, estabelecendo medidas clínicas, após algum tempo ocorre o sequestro desse segmento ósseo e a epitelização da área, que é o desfecho ideal de obtermos nesse contexto. Depois, um grupo de autores, aqui caracterizando Nise e colaboradores, que preconizam uma abordagem cirúrgica conservador como tratamento primário das osteonecroses, trazendo um índice de sucesso, incluindo, sim, agora a reparação da mucosa como critério de sucesso, né, o controle total da condição, com taxa de sucesso global de 84% nessa série. Entretanto, ele chama a atenção que os índices de sucesso são maiores nos estágios mais precoces da osteonecrose. Então, que se abordados em estágios mais precoces, o sucesso de cura será maior, evitando, portanto, os procedimentos apenas no estádio 3, o que contraria, de certa forma, o paper position, o position paper da AAOMS de 2014. E chamam a atenção também para a importância da expertise do cirurgião que realiza esses procedimentos. Então, nesse gráfico, eles mostram que em cerca de 4 anos, os índices de sucesso desse grupo praticamente dobraram, né, indo de 40% para mais de 80%.
Então, colocando, então, a importância do preparo do profissional e da equipe para estabelecer esse tipo de abordagem, que é bastante dependente dessa experiência clínica cirúrgica. Então, só ilustrando com um caso bem clássico, para finalizar, uma osteonecrose numa paciente com osteoporose e artrite reumatoide, então que usa o bifosfonato por mais tempo, que tem associação com corticosteroide, portanto, trata-se de paciente de maior risco, e que neste momento desenvolveu uma osteonecrose estágio 1, restrita ao osso alveolar, mas que tratada de maneiras não invasivas, não teve uma boa evolução ao longo dos anos, chegando 5 anos depois, num estágio mais avançado da doença, né? Então, mostrando que é importante entender quando a estratégia terapêutica não está surtindo o efeito desejado, e nesse momento foi submetida a um procedimento cirúrgico ambulatorial de debridamento e limpeza desse osso necrótico, cursando com resultado satisfatório em termos de reparo, entretanto com uma sequela, uma morbidade talvez um pouco maior do que seria conseguido num momento mais precoce. Okay? Então, como considerações terapêuticas, nós temos as estratégias clínicas, que são várias, que podem ser indicadas especialmente nos estágios mais precoces, para aqueles pacientes que não têm possibilidades cirúrgicas por diferentes motivos, e tem, por vezes, efeitos paliativos, de alívio de sintoma e de controle da progressão da doença, na maioria dos casos, podendo ser curativo em uma outra porcentagem. E a abordagem cirúrgica, que pode ser empregada com bons princípios que eu diria de indicação e de técnicas, né, com um índice satisfatório de cura, normalmente acima de 80%. Que também pode ser associado a manobras clínicas complementares, a estratégias clínicas complementares. Agradeço a atenção e a oportunidade, nos colocaremos então disponíveis para as perguntas e questionamentos.